Vemos agora no NAU João Albuquerque para a análise. João, bom dia, especialista em relações internacionais. Esta noite o Kiev Independent confirma estes ataques, com registro de 3 mortos. Também do lado da Rússia, uma refinaria foi atacada. O que é que isto nos diz sobre os objetivos das partes beligerantes? Bom dia, Jerónimo. Diz que, de facto, não há sinal de abrandamento nos ataques entre as duas partes, que há uma intensificação, pelo contrário, de ambos os lados, de tentarem ganhar vantagem através destes novos ataques, com alteração, de certa maneira, da estratégia de ambos os lados de como proceder a estes ataques. Como vimos na peça, a Ucrânia tem, de facto, procurado levar a guerra também a Moscovo, ao território russo, de modo geral, atacando alguns alvos que podem ser estratégicos, quer do seu ponto de vista militar, mas sobretudo da fragilização da sua economia. Este ataque a esta empresa russa é claramente um sinal nesse sentido, como tinham sido mais recentemente os ataques que tinham sido feitos a alguns pontos estratégicos de refinarias, de setores energéticos que são fundamentais, obviamente, para a economia russa, e, portanto, a Ucrânia tem apostado fortemente neste tipo de ataques que fragilizem a capacidade de resistência russa e a capacidade de financiamento que a Rússia pode ter através das receitas que estes setores económicos podem gerar. Por outro lado, a Rússia tem intensificado os ataques porque sente que há da parte da Ucrânia uma fragilidade na sua capacidade defensiva do ponto de vista de mísseis antiaéreos e, portanto, tem conseguido infligir ataques muito pesados, quer em Kiev, quer noutros territórios, que têm provocado, infelizmente e tragicamente, um número muito elevado de mortos, como temos assistido nos últimos dias. Esta onda de ataques a civis que se tem intensificado afasta qualquer cenário de negociações? Torna-se cada vez mais difícil. Eu, desde o início deste conflito, que tenho mantido a convicção que um acordo entre as partes só poderá acontecer no momento em que um deles esteja fragilizado e, sobretudo, só será possível levar a Rússia à mesa das negociações de uma forma sustentada, séria, que de facto dê indicadores positivos no sentido de haver uma negociação, no momento em que Vladimir Putin sentir que ou já não tem outra opção ou que o seu regime está de tal forma enfraquecido que esta será a única via possível de sair deste conflito. Enquanto isso não acontecer, e eu acho que estes ataques demonstram que ambas as partes querem fazer uma demonstração de força da sua capacidade militar ofensiva e defensiva, não há grande chão, grande razão ou capacidade para haver entendimento entre as partes que nos possa fornecer algum indicador de que uma negociação, um acordo poderá estar mais próximo. Na agenda para o dia de hoje, a visita de Zelensky à Sérvia. É a primeira visita destes tempos de guerra a este aliado de Moscovo. O que é que podemos esperar deste encontro? Uma visita difícil. Como sabemos, Vučić é uma das vozes na Europa, enfim, não na União Europeia, mas na Europa, mais críticas da União Europeia, mais próximas do regime de Moscovo. Tem sido sempre, aliás, esse um grande entrave àquilo que é a evolução da adesão da Sérvia à União Europeia e, portanto, aquilo que Zelensky pode ou poderá esperar encontrar é, de facto, alguma resistência da parte do presidente sérvio de reforçar qualquer tipo de apoio à Ucrânia, sendo que ele tem sido sempre muito crítico em relação à imposição de sanções, muito crítico em relação ao fornecimento militar e a um envolvimento europeu nesta guerra e, portanto, Zelensky terá que usar de toda a sua capacidade diplomática de charme para tentar convencer o presidente sérvio de que há mérito na capacidade defensiva ucraniana, coisa que o presidente sérvio se tem recusado a ver ao longo destes últimos anos. Numa altura em que o poderio militar ucraniano também precisa desse apoio, a Coreia do Norte surge aqui como facilitadora de material bélico. Isto pode alterar o equilíbrio de poder da Rússia com a Ucrânia? Eu diria que não necessariamente ou não de forma muito substancial. Não é propriamente uma novidade no sentido em que a Coreia do Norte tem estado envolvida no apoio à Rússia desde praticamente o início do conflito. Sabemos que a Coreia do Norte forneceu inclusivamente homens, enviou homens para a frente de guerra na Rússia contra a Ucrânia e, portanto, tem estado bastante ativa, quer neste desenvolvimento direto, quer através de fornecimento ou ser, de certa maneira, um canal de passagem de fundos que cheguem até à Rússia, porque, como sabemos, a Coreia do Norte é, de certa maneira, um Estado pária à margem do direito internacional e, portanto, tem funcionado sempre como absorvente dos recursos que depois
é capaz de entregar à Rússia, que vêm de outros países que a Rússia ainda continua a ter como aliados. E, portanto, não acho que vá alterar substancialmente as dinâmicas de força da Rússia, mas é obviamente um sinal positivo porque reforça a continuidade deste apoio e é sempre mais um incentivo à Rússia de ter mais um aliado a participar diretamente nestes ataques. Qual é a real percepção dos ucranianos face a este conflito? É difícil. Nós estamos quase a chegar aos 5 anos desta guerra, desta invasão que a Rússia levou a cabo na Ucrânia, e eu não tenho dúvidas que, obviamente, do ponto de vista da sociedade, há um desgaste muito grande. É uma sociedade, como li há uns tempos, em que as pessoas consideram quase todas elas vítimas de doença mental, obviamente pela pressão que tudo isto é causado, pelos ataques constantes, pelos bombardeamentos. São pessoas que vivem debaixo de um terror, de uma situação de terror permanente, e isso obviamente não pode ser em nada positivo. Obviamente a isto junta-se também alguma conturbação neste momento em relação ao governo ucraniano, com a substituição do Ministro da Defesa, que não levou ainda a um abrandamento da pressão da sociedade civil, mas é uma população que continua a demonstrar, e eu acho que essa é a parte mais importante de frisar, é uma população que continua a demonstrar uma capacidade de resistência fora do comum, que tem um empenhamento na defesa da sua integridade territorial, da sua cultura, da sua história, perante aquilo que é um ataque bárbaro, uma invasão completamente injustificada que a Rússia tem levado a cabo quase ao longo de 5 anos. E julho foi o mês mais mortífero para civis desde 2022 nesta guerra. A estratégia de Moscovo está a surtir efeito, a quebrar a resiliência ucraniana? Eu acho que não. Obviamente que isto tem mostra, sobretudo quando os ataques acontecem na capital, há sempre um efeito psicológico do ponto de vista da resistência na guerra sempre maior. Nós sabemos que isso também acontece do lado russo, quando a Ucrânia tem capacidade de fazer atacar ou pelo menos fazer à vista das principais cidades russas demonstrações da sua força e da sua capacidade de ataque de longa distância. Isso obviamente tem um efeito psicológico muito significativo nas populações, porque sentem a ameaça de uma forma mais real e, portanto, qualquer ameaça que penda sobre a capital, sobre o centro económico e político de um país tem sempre uma dimensão diferente. Mas eu não acho que isso tenha de maneira nenhuma alterado o empenhamento da população ucraniana na guerra e, de certa maneira, a sua convicção de que este é um conflito no qual os ucranianos têm mesmo que resistir até ao fim e levar, como têm levado de forma heroica, a sua defesa até às últimas instâncias. João, a Médio Oriente, o acordo assinado pela Arábia Saudita, pelo Paquistão e pela Turquia, pode mudar alguma coisa nesta guerra também sem fim? É um acordo estranho. É, de certa maneira, a primeira vez que nós assistimos. O acordo envolve Turquia, Arábia Saudita e Paquistão. É a primeira vez que nós assistimos a um esforço conjunto de países para criar uma espécie de mini-NATO. O acordo prevê que estes 3 países se possam defender mutuamente em caso de ataque. É, de certa maneira, a base, a origem daquilo que é a NATO através do seu artigo 5º e, portanto, é uma experiência completamente distinta e que demorará algum tempo até ser inteiramente compreendida. Quais é que serão as suas repercussões? Isto porque há maiorias do ponto de vista muçulmano diferentes entre os 3 países, há interesses diferentes e há capacidades também de envolvimento militar diferentes. Mas são, sem dúvida, e este é o ponto em comum, são 3 países que do ponto de vista militar têm uma grande capacidade, têm um grande investimento, uma grande pujança económica, 3 países que têm, de certa maneira, envolvimento, enfim, a Arábia Saudita um pouco menos, mas sobretudo o Paquistão e a Turquia têm envolvimento direto e conhecimento ao longo de anos por via desse envolvimento, um grande conhecimento militar, um grande conhecimento técnico e uma grande capacidade do ponto de vista militar e, portanto, vamos ver de que forma é que este acordo será utilizado ou para que é que ele será utilizado, e eu acho que esse será um grande tema de análise nos próximos dias. E é também esta nova organização um aviso para Israel, para o Irão? Depende de qual for
a aliança ou, de certa maneira, a proximidade que estes países mantiverem com o Irão. Não é líquido que estes três países se mantenham firmes na proximidade e na aliança com o Irão. Sabemos que a Arábia Saudita... que a Arábia Saudita não está ainda propriamente convencida a assinar os acordos de Abraão e a restabelecer de uma forma formal relações diretas com Tel Aviv, mas havia alguns sinais de proximidade. Isto não significa ao mesmo tempo que sejam países que estejam firmemente convictos da sua aliança com o Irão, e portanto não há nenhum sinal de que isto possa ser simplesmente uma estratégia de defesa ou de apoio direto ao Irão. Agora, obviamente, há maior proximidade e o Irão poderá eventualmente vir a beneficiar deste reforço de capacidade militar defensiva que estes dois países agora parecem demonstrar em ter. Sendo que o Paquistão é um ponto de maior incógnita, porque o Paquistão tem algum interesse em manter-se como, de certa maneira, um ator neutral em todo isto, porque tem sido através do Paquistão que tem sido realizado grande parte das negociações ou das negociações que já existiram até agora entre os Estados Unidos e o Irão. E, portanto, vamos ver nos próximos dias o que é que este acordo realmente significa, quer com a proximidade com o Irão, quer na relação com Israel. É um acordo que prevê defesa conjunta, caso um destes três membros seja atacado, mas é também um acordo que responde, de certa forma, a ataques dos Houthis que se têm intensificado contra a Arábia Saudita. E esse é o ponto que eu acho que faz com que não haja aqui diretamente um apoio ao Irão ou, de certa maneira, uma proximidade direta ao Irão, porque, obviamente, nós sabemos que os Houthis, a ação que estão a levar a cabo no Iémen, são derivados daquilo que foi o incentivo e da proximidade com o Irão, que levaram a que realizassem alguns ataques no Mar Vermelho. E, portanto, não é líquido que estes três países façam esta coligação como forma exclusiva de apoio ao Irão ou proximidade ao Irão, mas sim como, de facto, reforço a sua capacidade defensiva e de demonstração da sua força também do ponto de vista militar. João, haverá também acordo com Oman para uma nova rota no Estreito de Hormuz. O que é que o Irão estará a ceder nestas negociações para restaurar a possível liberdade de navegação? A grande incógnita neste ponto prende-se com, enfim, eu mantenho muito cético em relação a este acordo, como sabemos é um acordo bilateral entre dois países e sendo bilateral entre os dois apenas vincula os dois países que o assinam, não significa que possa ser adotado automaticamente a partir do momento em que os dois países assinam este acordo. Ele não tem validade nem vinculação por parte dos outros países do mundo. Aquilo que neste momento se sabe em relação ao acordo, ou aquilo que falta para que as duas partes cheguem a acordo, é eventualmente a forma como o Irão vai ou não aplicar portagens na gestão que fará no futuro do Estreito de Hormuz. Eu reitero que acho que este acordo não tem qualquer validade do ponto de vista legal, não tem validade do ponto de vista do direito internacional, mas aquilo que se separa neste momento, tanto quanto se sabe, de acordo com as notícias que vieram a lume nos últimos dias, aquilo que se sabe é que o principal diferendo é de que forma é que o Irão vai ou não aplicar portagens e, se aplicar, qual é que será o valor dessa mesma portagem. Portanto, é isso que separa neste momento a possibilidade de acordo entre o Irão e Oman, e veremos nos próximos dias se as duas partes conseguem chegar a acordo. Isto será fundamental porque haverá um mecanismo de coerção que ambas as partes poderão aplicar, ou seja, de certa maneira ameaçar um ataque aos navios que passam por aquelas águas, mas eu continuo a achar que, do ponto de vista dos Estados Unidos e do resto da comunidade internacional, será impensável aceitar ou validar este acordo bilateral entre o Irão e o Oman para controlar o Estreito de Hormuz. E mesmo, João, que haja acordo entre as partes, existe depois real capacidade de garantir o cumprimento deste cessar-fogo a longo prazo, considerando também a total falta de confiança? Eu diria que dificilmente, mas mesmo que não mesmo ultrapassando a questão do cessar-fogo, ou seja, mesmo que de facto o Irão avance ou alcance um cessar-fogo com os Estados Unidos e alcance um acordo de paz até mais duradouro, esta ameaça que penderá sobre os navios que passam no Estreito de Hormuz, que se não pagarem, enfim, havia a ideia de que a portagem seria voluntária, mas a ameaça que pende é sempre uma coisa de estilo máfia, não é? Quer dizer, se não pagarem, sabem que poderá haver sempre um risco dos seus navios serem atacados.
seja voluntariamente, seja acidentalmente. E esta é uma situação que se poderá perpetuar no tempo e eu não vejo como é que a comunidade internacional, por um lado, pode permitir que isto aconteça, porque isto viola, de facto, o direito internacional marítimo e a liberdade de navegação que os navios devem ter naquela região e naquele estreito, mas não sei também como é que os Estados Unidos poderão assinar qualquer acordo com o Irão que valide ou que permita validar este acordo entre as duas partes e garantir ao Irão controle militar sobre o Estreito de Hormuz e a navegação marítima que lá se faz. E temos um minuto, João. A intensificação de ataques israelitas na Síria e no Líbano ameaçam ainda mais a fragmentar regionalmente toda a zona. Esse é o principal ponto. O Irão nunca, ou pelo menos dificilmente, aceitará as ações que Israel tem levado a cabo no sul do Líbano, e esse continuará a ser sempre o principal ponto de tensão, até nas negociações que o Irão leva a cabo com os Estados Unidos, ou seja, utilizará sempre qualquer negociação para fazer pressão sobre os Estados Unidos para que controle, de certa maneira, a ação militar que Israel leva já há vários meses no sul do Líbano e que alteraram até profundamente as próprias fronteiras do Líbano. E, portanto, qualquer acordo de paz entre o Irão e os Estados Unidos, do lado do Irão, terá sempre de incluir uma garantia de que Israel sai do sul do Líbano e que há, efetivamente, o regresso das fronteiras do Líbano àquilo que era anteriormente estabelecido pelas Nações Unidas.